Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso O Segredo do Casamento. Essa semana nós estamos trabalhando com o módulo Compromisso e Resiliência. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pacto de compromisso nupcial ou aqueles votos que são feitos lá na hora do casamento. Aqueles votos que dizem mais ou menos assim: Vander Lúcio, É esse meu nome. Se você não sabia, Vanderlúcio. É quase um palavrão, né? Mas tá, vamos voltar pro que interessa. Vander Lúcio, você aceita a Juliana como sua legítima esposa para amar, respeitar e lhe ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Se você já é casado, você deve ter escutado este tipo de pacto ou algo muito semelhante, algo muito parecido com isso. A maioria de nós, os celebrantes, usamos esses termos. Se você ainda não é casado, eu gostaria que você pensasse muito a esse respeito, porque vale a pena realmente pensar antes de ir diante de Deus, diante das testemunhas, diante dos seus padrinhos e dos seus familiares, fazer esse tipo de compromisso. Mas vamos pensar um pouco mais. Antes de nós chegarmos neste ponto, eu gostaria de te contar uma ilustração. Conta-se que, certa feita, um rabino muito famoso estava entrando em um lugar para comer e ele reparou um rapaz ali comendo peixe. E aí ele, gentilmente, perguntou para o rapaz: "Ah, que interessante, você gosta de peixe?" E aquele rapaz disse: "Eu amo peixe." Aí o rabino pensou um pouco e falou assim: "Olha só, isso é igualmente interessante. Quer dizer então que o amor que você tem pelo peixe faz com que você vá até o rio, tire o peixe do seu habitat natural, que você mate o peixe, que você frite o peixe e depois coma do peixe? Esse é o tipo do amor que você tem pelo peixe? Ah, meu jovem, você não ama o peixe, você ama a si mesmo. Você ama o sabor e o gosto que o peixe traz a você." Quando nós paramos para pensar em nossos relacionamentos, muitas vezes nós temos esse tipo de amor. É um amor de peixe, né? É um amor que na verdade não tem nada a ver com o outro. Tem a ver comigo, tem a ver com aquilo que o outro traz para mim, com os benefícios, com aquilo que me interessa. Quando as pessoas geralmente vão se relacionar, vão se casar, o que elas procuram? É o amor? Não, não é. É a conveniência. É aquilo que o outro pode me oferecer. Então, se ele vai me oferecer uma boa qualidade sexual, uma boa estabilidade financeira, se vai ser conveniente para a sociedade, para a igreja, para a minha família. Então, poucas vezes de fato tem a ver com o amor. E a grande prova disso é justamente o nosso pacto de compromisso nupcial. Ah, pastor, acho que você está meio equivocado, você está meio forçando. Não, não, olha, pensa bem. Pare para pensar a quantidade de pessoas que não querem assumir esse tipo de compromisso. Pare para pensar na quantidade de pessoas que evitam o casamento a qualquer custo. Talvez tenha a ver com a fuga da responsabilidade. Talvez as pessoas não querem se comprometer, com boas desculpas até, eu não quero te dar falsas esperanças, eu não sei como é que vai ser, enfim, as razões são muitas, mas o fato é que muitas pessoas, elas estão muito mais preocupadas com elas mesmas do que com o outro. Afinal de contas, esse pacto aqui tem a ver com uma promessa, um compromisso que você faz com o outro. E vamos detalhar esse pacto agora. Vamos aí ao ponto que nos interessa, uma vez que nós já falamos sobre a importância da responsabilidade na aula anterior. A importância do comprometimento, do compromisso e como ele funciona. Vamos pensar um pouquinho sobre os termos desse pacto? Bom, primeiro nós vemos uma tríade fantástica aí. Essa tríade fala do amor, do respeito e da fidelidade. Bom, para os amantes aí da linguística, não é, da palavra pela palavra, é bem possível que essas duas demais características caibam dentro da palavra amor. O respeito e a fidelidade. Mas não é à toa que elas aparecem aqui destacadas, porque cada uma vai remeter a um aspecto diferente do amor, muito importante. Então, o amor não é só o que o amor sente, o amor é o que o amor faz. Claro, tem a ver com sentimento, com vontade de estar perto, até tem a ver.
Mas o padrão bíblico é o que o amor faz. O amor é paciente, benigno, não arde em ciúme, não se alegra com a injustiça, não se ressente do mal, não se ensoberbece. Então, o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Ou seja, o amor é atitude. Dentro dessas atitudes nós temos o respeito, que para o homem tem um valor fundamental, não é? O respeito é algo assim, nós vamos detalhar um pouco mais quando nós estivermos aí em certa lição desse livro, mas o respeito tem a ver com a honradez, tem a ver com o que o outro sente diante das pessoas, o respeito tem a ver com realmente colocar um foco, uma atenção e um cuidado para que essa pessoa não se sinta mal. E a fidelidade eu não preciso nem falar, né? A fidelidade tem a ver com a sua lealdade, com não trair, com não trocar essa pessoa por outro ou por outra coisa. Então, de cara no nosso pacto nupcial, se você não ouviu porque não foi casado, pense nisso. Mas se você ainda vai se casar, você vai ouvir algo muito parecido com isso. Você, fulano, né, recebe a fulana como sua legítima esposa para amar, respeitar e lhe ser fiel. É a tríade básica. Depois disso, nós temos os desdobramentos desse pacto. Onde que eu devo amar, respeitar e ser fiel? Vamos começar aqui pela alegria e pela tristeza, certo? A gente não pensa muito nessas coisas, mas é um desafio amar, respeitar e ser fiel na alegria e na tristeza. Na alegria porque muitas vezes nós somos tomados de inveja, até mesmo para com as pessoas que nós amamos. É verdade, às vezes nós não conseguimos conviver com a alegria do outro se essa alegria não for vinda, oriunda das minhas atitudes. Muitas vezes, né, o casal não consegue conviver com o sucesso do outro. Parece loucura, mas não é. E você tem que fazer uma análise. Você, por exemplo, quando vê o seu cônjuge feliz, independente de você, o que você sente? Talvez não seja alegria, pelo contrário, talvez seja inveja. Lembrando que a inveja é o descontentamento com a felicidade, com a prosperidade do outro, ok? Então, pare e pense. Será que você é capaz de amar, respeitar e ser fiel na alegria do outro, se ele ganha mais que você, se ele for bem mais sucedido que você, se ele for mais inteligente que você, vai conseguir? Outra coisa, na tristeza, amar, respeitar e ser fiel na tristeza. Queridos, hoje em dia a tristeza ela é um passageiro, né? É um carona nessa nossa viagem. Muitos de nós passamos por momentos de tristeza. E eu quero fazer um parêntese aqui sobre a ansiedade e a depressão. Muitos de nós, olha, 1 a cada 3 pessoas vai ter ou tem algum transtorno emocional ligado à ansiedade e à depressão. Então, isso é uma condição hoje, é como resfriado. Muitas pessoas pegam, infelizmente. O problema é que o casal não consegue lidar com a tristeza do outro. Não consegue lidar com o momento emocional do outro, e isso é um problema grave e profundo. Veja bem, uma pessoa que entra em depressão, ela se esvazia das emoções e muitas vezes ela não tem condição de retribuir. Aí vem aquela mensagem, aquela ideiazinha maligna, poxa vida, mas eu estou nesse casamento para ser feliz. Eu tenho que ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz. Agora o outro só vive aí se lamentando, se entristecendo, enfim. Olha, querido, preste atenção nos momentos emocionais do seu próximo, porque se ele estiver mal, você precisa ajudá-lo e você se comprometeu a amar, a respeitar e a ser fiel, tanto na alegria quanto nos momentos de tristeza do outro. E isso nunca antes na história desse país foi tão necessário como nos dias atuais. Se o seu cônjuge tem problemas emocionais, ajude-o. Leve-o nos psicólogos, nos psiquiatras, para que ele consiga melhorar. E a sua responsabilidade, se é que você tem alguma, o seu compromisso no dia do seu casamento foi com o amor, o respeito e a fidelidade nesse momento de tristeza. Vamos para o próximo ponto do nosso pacto nupcial. Ele fala que nós devemos amar, respeitar e ser fiel também na saúde e na doença. A saúde eu acho que é algo mais fácil, né? Talvez não precise de tanta gente explicar, mas o problema da doença.
a depressão é uma doença. Não é só um estado emocional, é uma doença. Precisa ser levado tal como ela é. Mas eu me refiro a muitas outras porque as pessoas não conseguem amar, respeitar e ser fiel nos momentos de doença. Infelizmente, com a idade, com a maturidade, é muito provável que um dos cônjuges fique doente. Como é que vai ser isso aí? Quando ele não puder mais suprir suas carências afetivas, nem sexuais, como é que vai ser isso aí? Você vai continuar amando, respeitando e sendo fiel? Não vai. Se você não for uma pessoa que tenha responsabilidade, compromisso e resiliência, não vai rolar. Não vai rolar. A gente às vezes vive num mundo imaginário, né? Num mundo de ideais, um mar de rosa e tal, mas a doença chega. A maioria, não vou dizer a maioria, mas sim, não vou dizer a maioria das pessoas que enfrentam doenças terminais, tanto quanto a elas mesmas, quanto com os seus filhos, não conseguem manter os seus relacionamentos, sabe? E o cônjuge saudável não consegue manter sua fidelidade, o seu respeito, seu amor, não consegue. Então, eu quero mesmo nessa aula aqui te lembrar que o seu compromisso envolve cuidar do outro quando ele estiver doente, seja qual a doença for. O outro ponto, mas não menos importante, é na riqueza e na pobreza. Veja bem, é um fato que o dinheiro não sustenta um casamento. O dinheiro não é o mais importante. Mas ele traz um impacto muito, muito severo nos relacionamentos. Porque nós vivemos neste mundo, nós precisamos comer, beber, somos bombardeados o tempo todo pela mídia, pelos filmes, pela internet, de um certo padrão de vida, o qual muitas vezes nós não conseguimos alcançar. Isso gera frustração. E não só esse padrão, às vezes elevado, mas às vezes coisas básicas da sua vida podem faltar. Existem momentos no casal em que as coisas podem caminhar de mal a pior. E aí como é que vai ser? Uma das grandes fontes de insatisfação do casal tem a ver com a insatisfação financeira. Isso aqui é um problema. É preciso muita conversa, muito diálogo, sobretudo é necessário muito empenho, muita vontade de mudar. Uma das coisas que eu mais tenho visto assim, as mulheres sofrerem é com homens omissos, homens que não querem estudar, homens que não querem trabalhar, não querem mudar de emprego e estão conformados com uma situação financeira ruim. Às vezes não é nem tanto pela falta da grana, mas é pela falta de iniciativa, pela falta de vontade de querer mudar e fazer o melhor. Então, senhoras e senhores, isso aqui é um problema, certo? Tanto quanto falta o dinheiro, tanto quando sobra dinheiro. Porque às vezes a riqueza também ela traz muitas coisas difíceis. As facilidades, os contatos, as pessoas interesseiras se aproximam, as tentações serão muito maiores para aqueles que têm muitos recursos. Então é um grande desafio manter o amor, o respeito e a fidelidade na riqueza e na pobreza. Mas é algo com o qual você se comprometeu. E que isso não venha ser a causa do seu fracasso familiar ou do fracasso do seu relacionamento. E a gente não pode esquecer do último ponto, não é? Até que a morte os separe. O compromisso do casamento é um compromisso para a vida inteira. Para o Filho de Deus não é permitido o divórcio. Ele não pode dar carta de divórcio com algumas raras exceções. O fato é que o seu compromisso é amar, é honrar, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe. Esse é um compromisso com o qual você fez, né? Ou vai fazer, caso você ainda não é casado, né? Então, vale a pena pensarmos, porque isso aí, na minha humilde opinião, é o que vai sustentar o seu casamento em dias ruins. É uma aliança. E esses são os termos dessa aliança. Se você ainda não é casado, quer se casar, escolha por esse pacto. Isso aqui vai fazer toda a diferença. Se você não quer fazer esse pacto com ninguém, temos um problema. Você que já está vivendo com uma pessoa, mas nunca foi diante de Deus prometer essas coisas, temos um problema. Porque ele está implícito, querendo você ou não, gostando você ou não, são as leis, né, os segredos do casamento. Ele está implícito, você falando ou não, certo? Você vai responder por eles, quando você quebrá-los.
2, porque o seu cônjuge ou as pessoas ao seu redor esperam uma atitude de caráter sua. Espera que você assuma a responsabilidade e fale, eu vou fazer esse pacto. Eu tenho caráter, eu tenho vergonha. Sabe, eu sou uma pessoa certa, então diante da sociedade eu vou assumir uma responsabilidade. Eu não vou ficar do tico-tico do fubá para sempre. Eu sei, querido, que às vezes é difícil ouvir essas coisas, mas isso aqui é uma parte importante da sua vida matrimonial. As coisas vão de mal a pior e às vezes você não sabe por quê. Talvez seja porque você ou o seu cônjuge, um de vocês dois, ainda não amadureceram o suficiente para assumir essa responsabilidade um diante do outro, diante de Deus. Então, como é que vai ser isso aí? Precisamos acertar esse ponto. Então, procure um juiz de paz, caso você ainda não seja casado no civil. Procure um celebrante, um pastor e resolva isso. Não é para isso que nós estamos aqui? Nós não estamos estudando? Então resolva isso como uma pessoa de caráter, como uma pessoa séria, uma pessoa que não quer só brincar, uma pessoa que já não é mais uma criança, mas alguém que tem, sabe, uma mentalidade. Afinal de contas, por que não? Por que não se casar? Por que não assumir esse pacto? O que está acontecendo? O que você está querendo? É o amor de peixe, será? Será que você só quer usufruir dessa pessoa enquanto lhe convém para depois descartá-la? É preciso pensar, é preciso raciocinar e fazer a coisa certa, tá bom? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Que o Senhor Deus te abençoe e até a próxima.